Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa segunda aula, né, do curso básico de instalações elétricas residenciais. E nessa segunda aula, galera, nós vamos falar sobre a lei de Ohm, tá? Vocês vão conhecer aí o que é a lei de Ohm, quem foi Ohm e como tá usando ela aí no nosso dia a dia nas instalações elétricas. Beleza? Vou pedir a vocês que tá se inscrevendo no canal, tá? Deixando aí um comentário aí, alguma dúvida, para que a gente possa estar discutindo a respeito. Vamos lá, galera. Por que chama lei de Ohm? Porque Ohm foi o cara que descobriu, né, a relação entre a tensão, corrente e a resistência dos circuitos. Beleza? Era o George Simon Ohm. Por isso que, em homenagem a ele, ficou chamado de lei de Ohm. Então vamos lá, galera. O que ele descobriu? Ele descobriu que a tensão é a corrente vezes a resistência. E a partir disso foi criado esse triângulo da lei de Ohm, né? Chamado de triângulo da lei de Ohm, que é o que? A tensão, que é U ou V, é igual a corrente I vezes a resistência R. E aqui tem um macete, galera. Sempre que você quiser descobrir algum desses elementos usando a lei de Ohm, por exemplo, se você quer descobrir a corrente, você vai fazer a tensão dividido pela resistência. Se você quer descobrir a resistência, você vai colocar a tensão dividido pela corrente. E se você quiser descobrir a tensão, você vai multiplicar a corrente pela resistência. Então vamos lá, como é que isso se aplica na prática? Eu até trouxe aqui embaixo para vocês verem essa relação aqui de toda a lei de Ohm. Que quando você quiser descobrir potência, descobrir a corrente, descobrir a resistência ou a tensão, que fórmula você vai fazer para descobrir a tensão? Tanto multiplicando resistência por corrente, quanto dividindo potência por corrente, quanto fazendo a raiz quadrada da potência vezes a raiz quadrada da resistência, beleza? E assim sucessivamente para todas as fórmulas. Mas vamos lá, vamos aplicar aqui num circuito aqui. Digamos que a gente tem 10 volts nesse circuito e aqui nós temos um resistor, né? Uma resistência, digamos assim, de 3 ohms. Como a gente aprendeu, a unidade de medida do ohm, né? A letra que representa. Vamos lá. Então a gente quer descobrir o que? A gente tem tensão e a resistência. Vamos lá desenhar aquele triângulo. É o I, o V igual a I vezes R. Beleza? Vai ficar dessa forma aí. Então, para descobrir tensão, é V é igual a I vezes R. Para descobrir corrente, I é igual a V dividido por R. E para descobrir a resistência, R é igual a V dividido por I. Beleza? Então vamos lá para o nosso exemplo aqui. Se nós temos uma tensão de 10 volts, né? A gente quer descobrir o que? Corrente. Então vai ser 10 volts, que é a tensão, né? Seguindo essa fórmula aqui. 10 volts dividido para 3 ohms, que é a nossa resistência do circuito. Então, como é que vai ficar? Vamos fazer 10 sobre 3, beleza, galera? Eu vou abrir aqui a nossa calculadora, que a gente vai estar usando mais a calculadora aí, né? Então, de que forma vai ficar? 10 dividido para 3. 3,33 é o resultado. 3,33, que é a nossa corrente. A corrente I, que vai circular nesse
nosso circuito aqui, que a gente simulou. Beleza? Digamos, agora no mesmo exemplo, que a gente não sabe a resistência desse circuito. Beleza? A gente só sabe que ele tem uma tensão de 10 volts e circula aqui uma corrente de 3,33 amperes. Então, o que a gente vai fazer para estar descobrindo a resistência desse resistor? Fórmula de descobrir a resistência. R é igual a tensão de 10 volts sobre a nossa corrente, beleza? Que é 3,33. Vamos lá. 10 dividido para 3,33, que é igual a 3, que é o valor da resistência. Lembra que a gente já tinha feito que 3 ohms? Pois é, o resultado vai dar o mesmo, que é o mesmo circuito que a gente está simulando. Então, digamos que agora a gente não sabe a tensão desse circuito. A gente só sabe que temos um resistor de 3 ohms com uma corrente de 3,33 amperes. Vamos usar essa fórmula de descobrir tensão, que seria tensão, que é igual a corrente, que é 3,33, vezes a resistência, que é 3. Vamos lá? 3,33 vezes 3. 9,99. Por que não deu 10 fechado? Porque aqui ele seria 3, 3, 3, daquela forma que vocês viram quando eu dividi. Beleza? Mas podemos arredondar aqui, no caso seria 9, 10. Então, 10 volts é a tensão do circuito. Vocês viram de forma simples como é fácil você descobrir a resistência, a tensão e a corrente de um circuito. Vamos para mais um exemplo. Está aplicando mais uma forma aqui de exemplo para a gente estar finalizando a aula. Então, temos aqui 220 volts. Digamos que aqui a gente tem um chuveiro nesse circuito, que é a resistência aqui do chuveiro. Beleza? Essa resistência aqui é de 5 ohms. Então, a gente quer descobrir a corrente desse circuito, para a gente poder dimensionar um disjuntor, um cabo. Então, a fórmula é a mesma. Você já tem a informação da tensão. E lá na embalagem do chuveiro, você tem a informação da resistência, por exemplo. Então, qual que é a corrente para a gente dimensionar esses cabos aqui? Vamos lá. I é igual a V, que é 220 volts, sobre a resistência, que é 5 ohms. Vamos ter, então, 220 volts dividido para 5 ohms, 44 amperes. Beleza? A corrente é 44 amperes. Então, a partir dessa informação da corrente, a gente poderia dimensionar a bitola dos cabos e os dispositivos de proteção. A gente vai estar vendo isso em uma aula mais para frente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido aí os conceitos aí da lei de Ohm, como se aplica ela no nosso dia a dia, e vocês podem estar buscando aí por essas imagens aqui, dessa roseta, por exemplo, que tem todas as informações de todos os cálculos da primeira lei de Ohm. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, e deixa o like e se inscreva no vídeo. Até a próxima.